salvo, sempre salvo. Uau, o bispo vai tocar em assuntos polêmicos, sim, amados, polêmicos para o povo. Para nós aqui é algo tranquilo da parte de Deus. E enquanto você compartilha, eu quero começar lendo Hebreus 10:14, que diz: porque com uma única oferta, isso aqui está falando da obra de Cristo, nós ceiamos hoje, participamos aqui da ceia. Então a obra da cruz diz que por uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Nós poderíamos acabar aqui. Pronto, por uma só oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Ou seja, nós já fomos aperfeiçoados, e não foi parcial, não foi momentaneamente, a palavra diz para sempre. Então, uma vez salvo, salvo para todo sempre. Ainda tem muito mais para a gente aprender no dia de hoje, mas antes disso, vamos curvar as nossas cabeças e nós vamos falar com Jesus Cristo. Pai, mais uma vez, aquietamos nosso coração, falamos contigo. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus que nos salvou eternamente, e agora nós queremos ouvir mais a respeito da nossa salvação, ouvir mais a respeito do Teu plano, ouvir mais, Jesus, o que a Tua obra fez nas nossas vidas, Jesus. Por isso nós queremos não nos distrair, Jesus, que toda distração cesse nas casas, nos lares, e que todos agora estejam com seus ouvidos espirituais atentos para ouvir a Tua voz. Fala-nos, porque como filhos que somos, nós queremos ouvir a voz do nosso Pai. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Meus irmãos amados, aqueles que são chamados filhos, aqueles que são boa semente, trigo do celeiro do Senhor, peixe bom, ou talvez árvore boa, vaso de honra, utensílios de ouro, você é tudo isso. A Bíblia diz, se é você, diga amém aí na sua casa. Olha só, eu inicio dizendo que pregar que a salvação se perde é tirar totalmente a autoridade de Deus. Você precisa entender que aqui, quando nós pregamos, nós precisamos nos posicionar. Então, um pastor, um pregador, alguém que, se levante para falar que a salvação pode ser perdida, essa pessoa está roubando a autoridade de Deus. Essa pessoa está roubando o valor daquilo que nós lembramos hoje, do sacrifício da cruz. E o que essa pessoa está fazendo ao declarar que a salvação ela pode ser perdida? Essa pessoa rouba, como eu disse, a autoridade de Deus, rouba o sacrifício de Cristo e coloca tudo isso aonde? Na obra do homem. Coloca tudo isso nas obras humanas. Porque uma vez que ela fala que o homem pode perder a salvação, ela coloca isso numa responsabilidade humana, ou seja, dependendo do que o homem faz ou deixa de fazer, ele pode deixar de ser salvo, ou ele pode ser salvo, ou ele pode deixar de ser salvo. Então isso está roubando a soberania, isso está roubando a glória de Deus, uma fala dessa. Como eu disse, tira a autoridade de Deus. Então nós vamos hoje entender mais sobre isso, que nós não podemos tirar o valor do sacrifício de Cristo para colocar esse valor do sacrifício de Cristo na conta do homem. Isso aqui é pecado. E você sabe que alguns homens eles querem manter em suas mãos a determinação da salvação, o que é, e nós vamos ver hoje, à luz da Bíblia Sagrada, algo totalmente antibíblico. E muitos fazem isso, eu tenho que dizer isso aqui para você, como uma forma de manipular o povo. Então, uma vez que eu não quero perder o controle do povo, eu digo eu, mas não eu em nome de Jesus, mas um pastor aí que não tem nada de Deus, ele vai usar o quê? Ele vai usar de um artifício de não entregar o conhecimento. Muitos sabem e não querem pregar, não querem contar, outros também não sabem, não têm o entendimento. Enfim, independentemente do lugar que estejam, todos estão distantes do conhecimento de Deus. E o que eles estão fazendo? Eles estão deixando de anunciar a verdade, e muitos usam disso como um método, uma forma de manipular o povo de Deus, que não tem entendimento e é manipulado. Então quem não tem o conhecimento bíblico vai ficar desesperado, vai ficar, angustiado quando alguém sobe no altar e ele diz, olha, Deus apaga o seu nome do livro da vida. Uma pessoa que não tem conhecimento e ouve isso, ela olha para o altar e ela olha para aquele homem e tem uma referência como um porta-voz de Deus, ela vai ficar angustiada. Então, olha quantos pastores hoje estão lançando angústia, estão lançando medo, estão manipulando o povo por pregarem uma palavra que não tem nada a ver. Então esse é o Deus que apaga o nome do livro da vida. Olha, dependendo do que você faça, do que você deixa de fazer, o diabo pode te pegar, essas coisas. Então essa pessoa, ela vai ficar
temerosa. Como eu disse, ela vai ficar o quê? Angustiada, desesperada. Ela vai ficar com medo do inferno, ela vai ficar com medo do diabo, todas essas coisas. Então, pessoas estão em muitos lugares que se chama igreja por medo e também por uma questão de uma certa alienação. Entenda o que eu estou dizendo. Ela já está ali, sabe? Muitos têm medo, porque se você sair, o pastor fala que te amaldiçoa. Então ela acaba ficando ali num lugar de alienação, de medo, de manipulação. E muitas vezes a pessoa está lá com toda a sua família, porque ou não está com a família, mas se você sair, além de você ser pega pelo diabo, amaldiçoado, isso vai para toda a sua casa. Então a pessoa fica ali, nesse lugar que eu estou aqui nessa introdução narrando, um lugar de medo, um lugar de desespero. E quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, quando nós entendemos que nós somos filhos, e uma vez filhos, filhos para todo sempre, olha só, nós sabemos disso. Então, sabemos que Deus, Ele jamais deixaria um filho no inferno. Um filho, Deus jamais deixaria o seu filho ir para o inferno. Deus jamais chamaria de filhos e depois rejeitaria os seus filhos. Olha, você é meu filho, mas se você fizer alguma coisa aqui, quer saber? Você deixa de ser filho e você vai para o inferno. Jamais, Deus não faria isso. Então, quando você conhece essa doutrina, sabe o que gera em você? Segurança. Olha, pode levantar quem for, amado, pode vir o Papa, pode vir Você tem segurança nas Escrituras. Paulo falou ainda que um anjo apareça vos pregando o outro evangelho, que seja anátema. O que é isso? Maldito. Paulo também vai dizer, se um anjo, profundidade, largura, enfim, nada nos separa do amor de Cristo. O que é isso? Isso é segurança que nós temos na palavra, na pregação. Então pense até nas questões humanas, nas questões de família. Quando a gente fala sobre a questão de não perder a salvação, eu gosto de trazer esse exemplo, porque às vezes a pessoa está num campo, nas coisas espirituais, e fica, sabe, naquela coisa, como eu digo, muito gasoso. E a pessoa não consegue trazer isso para o dia a dia, e ela às vezes não entende muito, porque não é muito do métier dela. Mas eu quero trazer isso aqui de forma prática para você. Pense nas questões humanas, familiares. Olha, você pode olhar, eu já disse isso aqui algumas vezes, existe um ex-marido, existe uma ex-esposa, pode até existir um ex-cunhado, mas você nunca vai ver um ex-filho ou um ex-pai. Não tem como. Porque uma vez filho, filho para todo sempre. Uma vez pai, pai para todo sempre. Por mais que o filho se afaste, por mais que o filho vá para os caminhos errados, ele não deixa de ser filho. Sim ou sim? Então, uma vez que eu sou filho de Deus, eu posso ter a segurança de que eu serei filho para todo sempre. Então, com essa mensagem, você, sabe, chegará ao conhecimento pleno da salvação obtida por Cristo. E a salvação obtida por Cristo, ela não pode ser invalidada por nada nem por ninguém. É algo que foi feito na cruz, conquistado pelo sangue, e é algo eterno e algo definitivo. Então, eu estou aqui na introdução. Bispo, eu posso perder a minha salvação? Primeiro que a salvação não é sua, você não pode perder algo que não é seu. A salvação é de Deus. Não pode. Primeiro ponto de hoje. Deus mesmo, antes da fundação do mundo, disse que daria a seus filhos vida eterna. E aqui agora eu trouxe a introdução, já lancei a braba logo de cara, vamos dizer assim. E agora eu quero costurar tudo isso com a palavra de Deus. Então, dentro desse primeiro ponto, nós vamos ler Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 1 em diante, ele vai dizer: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Agora você vai ler comigo de quem é a fé. A fé de todo mundo, a fé do mundo inteiro, a fé que é dos eleitos. Ou seja, existe um povo escolhido que recebe o dom da fé. A fé é dos eleitos. Então, por eu ser eleito, eu recebo o dom da fé. Eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu poderia dizer o que nós estamos fazendo aqui durante esses últimos 28, quase 29 anos. Já aí 28 anos e meio, para mais, quase 29 anos. Que nós estamos aqui fazendo o quê? Estamos anunciando, promovendo a fé pelo conhecimento da verdade, segundo a graça, segundo a piedade. E ele vai dizer no verso 2, na esperança, olha agora, só você ler na sua Bíblia, lê aqui na tela, da vida eterna. Então a esperança da vida não é parcial, não é da vida meia boca, é da vida eterna, que Deus, o Deus que nos pode mentir, o Deus que não pode mentir, prometeu. Quando que Deus prometeu? Hoje ele acordou lá no céu, perdido, e falou, quer saber, eu vou dar uma... Não,
isso já foi prometido antes dos tempos eternos. O que é isso? Antes de tudo, antes da fundação do mundo. Paulo está dizendo que o Deus que não mente, o Deus que não falha, ele prometeu uma salvação eterna antes dos tempos eternos. Olha só a soberania do nosso Deus. O verso 3 ele vai dizer: e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Ou seja, quando a palavra é pregada, aquilo que Deus determinou lá atrás, presta atenção, ele diz, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação. Então, quando a palavra é pregada, aquilo que Deus determinou lá atrás, na sua vida e na minha vida, se manifesta. Se manifesta quando? Quando nós cremos. Entendeu? Então, existe um plano determinado pelo Senhor antes dos tempos eternos. Agora, Paulo vai dizer, quando você prega a palavra, aquilo que ele determinou se manifesta. Por que se manifesta? Porque você crê. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a pregação. Então a pregação, quando é pregada, ela vai produzir no coração de quem? De todos? Não. No coração dos eleitos, dos escolhidos, porque a fé é dos eleitos. O dom da fé é manifesto, a pessoa crê. Uau! Você quer mais? 2 Tessalonicenses 2,13 vai dizer o quê? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós outros, ou por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus, vamos lá igreja, Deus vos escolheu ontem à tarde, lá no parque, quando ele estava, não, Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, claramente, Paulo está dizendo que fomos escolhidos para o princípio, ou desde o princípio para a salvação. Você não foi escolhido para a perdição, porque aqueles que são da perdição não são escolhidos para a perdição. A Bíblia diz que eles são destinados para a perdição. Nós somos escolhidos para a salvação. A pergunta que eu faço para a igreja nessa hora: se ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, existe alguma possibilidade da gente ficar perdido no meio do caminho aqui, o trem passar e a gente ficar chupando o dedo, falar, e agora? O trem foi embora, esse trem só volta amanhã às 11 horas. Sabe como é a canção lá? Eu estou perdido, Deus levou, eu fiquei, e agora o que vai ser? Existe alguma possibilidade? Não, porque diz que nós fomos escolhidos desde o princípio para a salvação. É um Deus que chama, é um Deus que escolhe, é um Deus que justifica, é um Deus que predestina, que glorifica. Esse é o Deus da Bíblia. E em 2 Timóteo 1,9, o que diz a palavra? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Então, não é que eu fui um bonzinho e agora eu sou chamado por Deus. Vocês sabem que a maioria das religiões prega isso. Olha, se você tiver boas obras, você chega no paraíso, você chega no céu. Você é salvo. Nada disso. Está clara a palavra. Não segundo as nossas obras. Não segundo o quê? Ele nos salvou e nos chamou. Só que não foi segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria, leia comigo agora, determinação. Essa palavra é difícil para a igreja atual. Um Deus que determina. Como pode Deus determinar? Ué, Ele é soberano. Ele faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então quer dizer que eu recebo algo sem eu fazer nada, sim, porque é por graça. E isso não é algo que acontece assim, tipo, agora repentinamente, não. Já foi designado, já foi determinado. Quando? Antes dos tempos eternos. Então antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu. Diz aqui que Ele mesmo determinou, através da sua graça, que nós seríamos salvos para sempre. Uai, bispo, mas isso aí é muito forte. Talvez alguém diga, eu nunca ouvi isso. Sim, é por isso que Deus colocou aqui, para você ouvir, para você ser alimentado, para você crescer agora em graça, em conhecimento. A pergunta que eu faço, um Deus então que determinou a vida eterna, Ele pode no meio do caminho falar, quer saber, mudei de ideia. Quer saber, vou voltar atrás. Ele pode voltar atrás, Ele pode mudar de ideia. Você sabe a resposta. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Diz lá, Ele quando diz, Ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje, diz que o amor dele é imutável, Ele não muda. Então, segundo ponto de hoje, o que crê em Jesus Cristo, esse não se perderá
jamais. Isso aí, o povo da tradição se revira todo, fica louco, bate o pé, mas essa é a verdade. Aqueles que creem em Jesus, e só creem em Jesus, aqueles que foram postos para crer, esses não se perdem jamais. Aí alguém vai falar nessa hora, bispo, e os desviados? Onde que ficam os desviados então, com essa história de milhões de pessoas desviadas das igrejas? Eu queria dizer para você, talvez seja um pouco ingênuo até imaturo na fé, que não é porque alguém se desvia da igreja que perde a salvação. Entenda, calma, vamos chegar até o final juntos. Não precisa rasgar a Bíblia, não precisa rasgar as vestes. Não é porque alguém se desvia da igreja que perde a salvação. Porque uma vez em Cristo, nós estamos nele para sempre. Nós estamos vendo aqui claramente. E eu vou trazer ainda até o final essa questão. Onde ficam então os desigrejados? Eu já vou dar um spoiler aqui. Talvez o desigrejado ele nunca tenha sido de fato um salvo. Vou falar mais para frente sobre isso. Mas não é porque se desviou da igreja que perdeu a salvação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. João 3,15 vai dizer: para que todo aquele que nele crê tenha vida parcial e perca a salvação. Não. Para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Então estou mostrando para você passagens bíblicas que mostram que a nossa vida espiritual, a nossa salvação, ela é eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, nossa, bispo, eu já falei esse versículo, já citei, mas, nossa, nem tinha me atentado então, porque você não tinha a revelação do Espírito. Agora você está tendo, o Espírito está te revelando. Vida eterna. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, olha lá agora, e crê naquele que me enviou, vamos fazer um parênteses aqui, que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Vamos lá, você está lendo, não tem nada no meio do caminho. Ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Vou fazer de novo. Ouve a minha palavra e crê. Não tem nada no meio do caminho. Não fala, ouve a minha palavra e passa pelas águas. Não fala. Eu sei que para a tradição isso pode ser muito forte, mas a gente tem que olhar o que a Bíblia diz. A fé vem pela fé, a salvação vem pela fé. Aquele que ouve, porque a fé vem pelo ouvir da palavra, e crê. Aqui está selado, porque o batismo no Espírito é isso. Quando eu ouço a pregação, eu creio em Jesus, eu confesso Jesus, ou seja, eu estou crendo, eu estou sendo dessa hora selado. Eu estou sendo batizado pelo Espírito Santo. Diz que esse tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, só não acredita quem não quer, porque a Bíblia é muito clara. Então talvez alguns não tenham conhecimento, não tem problema, porque a Bíblia diz que você, ou melhor, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, uma vez que você está tendo entendimento, fica claro através de uma ação do Espírito que a nossa vida é uma vida, espiritualmente falando, é uma vida eterna. Então quem não conhece isso, acredita que tem que fazer de tudo para conquistar o céu, para adquirir o céu, para ir para o céu. É como eu disse, então eu tenho que trabalhar muito, tenho que fazer muitas obras, eu tenho que ser muito bom, porque as minhas boas obras vão me levar para o céu. Só que a Bíblia não fala nada disso, só que existe a tradição religiosa, não só cristã, mas a tradição de todas as religiões. Vão pregar isso, então se você tiver boas obras, você conquista o paraíso. Se você fizer boas ações, não, é porque eu sou eleito, é porque eu sou de Deus, é porque eu sou crente, é porque eu sou salvo, que eu ando em boas obras, que eu produzo boas obras. Por isso que a fé sem obras é morta. Porque a fé, sem agora eu mostrar boas obras, ela não serve para nada, é algo morto. Em João 6,47 vai dizer, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu pergunto para você, você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, você já o confessou como seu Senhor, descanse, porque você tem a vida eterna. Só que aí a religião vai trazer um peso que você tem. Não, se Jesus vier hoje, você vai. Aí você fala, ixi, ontem eu pequei. Você fala, ixi, ontem eu menti. Ontem eu escondi umas bisnaguinhas lá atrás da mesa de som. Aí você fala, ih, eu peguei as bisnaguinhas do moço. Ah, então, quer saber? Porque eu peguei as bisnaguinhas do meu vizinho, acho que eu não vou para o céu. Porque eu pequei ontem. Uai, por que Jesus não veio antes de eu pegar o pacote de bisnaguinha? Então você vê um Deus que está ali e você está toda hora na berlinda ali, né? Se ele vier hoje, então, hoje eu passo, amanhã eu já não sei.
Não, em verdade, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Ele vai dizer no 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, leia comigo agora, se alguém dele comer do quê? Do pão vivo que desceu do céu, viverá eternamente. Uau! Isso então quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, é o tema de hoje. Viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Nós sabemos disso, fizemos isso hoje, lembrando do sacrifício de Jesus Cristo. Tá bom, mas tem mais ainda. Terceiro ponto de hoje. Cristo é o responsável por manter a nossa salvação para sempre. Deixa eu te falar, não tem nada que você faça que vai sustentar a sua salvação. Então eu vou viver pecando, agora eu vou viver adulterando, eu vou viver na gandaia. Calma, que se você está pensando assim, talvez você precise se converter. Eu vou chegar nessa parte. Cristo é o responsável por manter a nossa salvação para sempre. O homem não é fiel, mas Deus permanece fiel. Então a nossa salvação está nas mãos de Cristo. Não é nossa. E graças a Deus, como eu disse, eu posso perder a minha salvação? Não, porque ela não é sua. Como é que você perde algo que não é seu? Me responda. Não é sua a salvação, ela é de Deus. Então graças a Deus por isso. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, olha só agora, você vai entender a sequência. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quer dizer que só vem a Jesus aqueles pelos quais, ou aquele pelo qual o Pai dá. Quem são eles? São os eleitos, são os escolhidos. Todo mundo vem a Jesus? Não, você prega para muita gente que não crê em Jesus, porque não foi posto para quê? Jesus falou, vocês são do diabo, vosso pai. Vocês foram postos para isso. Ele mente desde o princípio, ele falou isso para um povo lá atrás. Jesus falou isso. Jesus falou. Confrontou o povo da sua época. Então agora ele está dizendo, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O que vem a mim, ou seja, aqueles que são eleitos, as ovelhas, de modo nenhum lançarei fora. Tem alguma forma, existe algum modo de Jesus te lançar fora? Diga não, jamais. O Pai só dá aqueles que foram predestinados desde antes da fundação do mundo, é o que eu acabei de dizer. Só os escolhidos, predestinados, só esses vêm a Jesus, porque o Pai só dá aqueles que são eleitos. João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. É isso, todos nós seremos um corpo glorificado, assim como Jesus. Moraremos no céu, temos a eternidade. E glórias a Deus por isso. Você tem que ser grato por essa obra. E você não tem que ficar num braço de ferro. Não é justo. Quem é tu, ó criatura, para discutir isso com Deus? Se Deus quis fazer um vaso de ira e outro vaso de honra, um de desonra e um de honra, quem sou eu para discutir com Deus? Eu sou a criatura, não sou o Criador. Só que hoje a gente vê uma igreja histérica discutindo com Deus. Não, isso não pode. Isso é contradição. Isso não é nada, amado. Isso aqui é soberania de Deus. Fica na sua, eu fico na minha aqui. Nós somos criaturas, não criadores. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Levante uma das suas mãos e diga, não há possibilidade de eu me perder. Escreve aqui no chat, vamos lá, escreve, não há possibilidade, nenhuma, escreve aqui, não há possibilidade nenhuma de eu me perder. Não há. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. João 10:27 vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas. Se Jesus está falando que tem as ovelhas dele, se você entende, até o português, porque aqui muita coisa não é nem espiritual, é português. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quer dizer que tem ovelhas que não são dele. Se tem ovelhas que são dele e ouvem a voz dele, quer dizer que tem outras que não são dele e não ouvem a voz dele. Ele vai dizer, as minhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida parcial até... Não. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Eu pergunto, alguém pode tirar das mãos de Cristo? Você tem segurança disso? Então diga não, ninguém pode me tirar das mãos, escreve aí, ninguém pode me tirar das mãos do Senhor. Você vê que culto esclarecedor, mano? Você vê que, sabe, isso aqui produz segurança.
Podem tirar tudo de você, podem tirar a tua casa, podem tirar o teu carro, podem tirar o teu trabalho, podem tirar qualquer coisa. O conhecimento espiritual ninguém pode tirar de você. O que você está recebendo aqui nessa manhã é algo que vai produzir herança. Paulo diz que a graça edifica e produz herança. É como diz, podem tirar tudo de nós. A nossa sabedoria espiritual, ninguém tira. Ninguém tira. Isso traz segurança para você. Olha o que diz o verso 29. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Ou seja, o Pai deu as ovelhas, as minhas ovelhas. Só pode vir a Jesus aquelas pelas quais o Pai a deu. Ou aquele pelo qual o Pai deu. Agora em Hebreus 7:22 vai dizer: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Está comparando com a lei mosaica. Moisés, antiga aliança, velha, fraca, inútil e caduca, o que diz a palavra. Não fique bravo comigo. 603 mandamentos. Ficou para cá. Agora, Paulo está comparando Jesus e a nova aliança com a lei. Ele diz, Jesus, ele tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Verso 24. Quem é este? Jesus, está falando de Cristo. No entanto, por que continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável? Como eu disse, não muda. Não é que agora ele vai voltar no meio do caminho e falar, quer saber? Não, é imutável, é o que diz a palavra. 25. Por isso, também pode salvar parcialmente, salvar um pouco. Salva um braço, mas o outro não salva. Não. Pode salvar, leia comigo. Totalmente os que por ele se achegam ou se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Uau! Olha quanta revelação você está tendo nessa manhã. Eu pergunto para você, até então, para a gente começar a caminhar aqui para o final, já para a segunda parte. Pergunta que eu faço nessa hora: somos salvos totalmente ou somos salvos parcialmente? Responde aqui para mim no chat, se você já entendeu. Somos salvos parcialmente ou somos salvos totalmente? Enquanto você escreve, eu vou ler 2 Timóteo 1, verso 12, que diz: e por isso estou sofrendo essas coisas. É Paulo, né, escrevendo. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo. Isso aqui é fé, certeza, convicção. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deixa eu te contar algo. Jesus, Ele vai voltar. A gente às vezes usa a expressão, né? Jesus está voltando, mas Ele não está voltando. Ele vai voltar uma hora. Jesus vai voltar. O seu espírito, o seu depósito, ele está guardado para sempre. Paulo falou: o meu depósito, eu sei que está guardado até aquele dia. Está guardado para sempre. Vou dizer o tema de hoje: salvo, sempre salvo. Judas 24 vai dizer: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então veja que Jesus é poderoso para nos guardar. Jesus é poderoso para nos guardar de tropeçar e irmos para o inferno. Ele é poderoso, Ele nos guarda de tropeçarmos e cairmos e irmos para o inferno. E Ele é poderoso para apresentar você com exultação, salvo. Diz aqui a palavra, imaculado diante da glória de Deus. Diga aí na sua casa, graças a Deus por isso. Ponto 4 de hoje: o pecado não pode afetar a nossa salvação eterna. E aqui chega a questão, então quer dizer que essa palavra é muito fácil, esse povo da graça, é isso. Deixa eu falar uma coisa, Paulo diz que nós não podemos fazer da graça de Deus libertinagem. Nós temos isso muito claro. Então antes de você vir se levantar falando que isso é heresia, falando que então isso é atestado para então viver uma vida pecaminosa, eu vou falar isso com todas as letras. Quem fala isso nunca foi convertido, porque um salvo, ele não vai olhar para a obra da cruz e ter um atestado e falar, não, porque Deus fez a obra, então eu vou viver pecando. Esse nunca foi salvo, esse não teme a Deus. Olha que loucura. Imagina só se agora nós vamos olhar dessa perspectiva e falar, então quer saber? Se eu sei que eu sou salvo, eu vou viver. Não consegue, porque agora tem uma divina semente, não somos mais, agora não vivemos mais na natureza pecaminosa, velha natureza. Sabe, o nosso espírito agora é o que nós andamos, nós não satisfazemos mais a concupiscência da carne, nós não vivemos deliberadamente no pecado. Então Jesus, Ele é poderoso para nos guardar. Então esse é um ponto crucial. Pois se a pessoa é de fato salva e regenerada, eu vou dizer para você, ela não vive no pecado.
Ah, bispo, não vive, se é salvo, teme a Deus. Teme a Deus. Então, um salvo verdadeiramente, ele não tem o desejo de pecar. Eu espero que você entenda isso. Porque se você está pegando essa pregação para sair daqui, fazer um atestado, então agora eu vou fornicar, eu vou adulterar, eu vou cheirar todas, eu vou para gandaia, ninguém me segura, agora eu vou virar corintiano. Não, calma, isso aqui não é atestado para você pecar, para você virar doido de vida, varrido. Do corintiano eu não estou brincando, você pode ser corintiano. É pecado também, mas... Deus, tu sabes cada um. Mas você tem um pacto de melhores superiores promessas. Você vai ser corintiano? Isso não condiz com a graça de Deus. Veja bem. Estou brincando aqui para quebrar um pouco. Vamos aqui ver o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 3, 5. O vencedor. O que é isso, bispo? Vencedor, sim, uma lei de imputação. Será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum, eu tenho que pedir para você ler comigo aí na sua casa. Deixa eu ouvir sua voz, vai, pela fé eu estou ouvindo você ler comigo. De modo nenhum apagarei o seu nome. Não, vou ler de novo porque você não leu, né? Você está tentando enganar o pastor. Abra a tua boca aí na tua casa, vamos todos juntos, toda a família. Vamos lá, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Vamos agora. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Eu pergunto, Deus pode apagar o seu nome do livro da vida? De modo nenhum. Ele diz, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aqui a gente fecha a conta, passa a régua e acabou. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então como é que agora vai um homem de Deus, se que diz pastor, ela fala, olha, Deus apaga o nome dele do livro da vida. Ou melhor, Deus escreve o nome dele no livro da vida. Que é isso? O que pensa que é? De modo nenhum. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Por que nós não retrocedemos para a perdição? Nós, entretanto, somos os da fé, da conservação, somos para a conservação da alma. Somos conservados. A fé faz isso. Nós somos para a conservação da alma, não para a perdição. Então, eu estou te mostrando aqui, claramente nas Sagradas Escrituras, o quanto a sua salvação tem que ser algo seguro. Isso traz maturidade para a igreja de Cristo. Os pregadores da lei vão dizer, não, isso aí é atestado para pecar. Como diz, não, isso aqui traz maturidade, não precisa manipular o povo. Ora, estou pregando, estou lançando aqui, como Paulo diz, o fundamento. Veja cada um como edifica agora. Olha só a revelação de Deus falando com Davi lá no Salmo 89, verso 30. Se os seus filhos, só um parênteses aqui, está falando então, filhos, está falando de salvos. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem no meu juízo, é para você que fala, vai perder a salvação. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então vão ser lançados no inferno. Não é isso que diz a palavra. Então punirei com vara as suas transgressões e com açoite as suas iniquidades. Vamos lá, igreja. Quando alguém transgride, o que acontece? Deus pune, Deus açoita, Deus disciplina, Deus corrige, porque Ele é Pai. Se o teu filho, você quer comer o pai, se o teu filho fizer alguma coisa errada dentro de casa, você não vai pegar ele e jogar no inferno. Pelo contrário, você vai corrigi-lo. Porque ele não deixa de ser filho, porque ele peca. Ele não deixa de ser filho, porque ele erra. Agora você como pai, você corrige, você disciplina, você põe de castigo. Você fala, vai ficar sem isso, vai ficar sem aquilo, vai aprender, vai mandar pedir desculpa para o outro. Por quê? Você está disciplinando. 33. Mas, leia comigo agora, jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Veja só que a fidelidade, ela é eterna. A fidelidade, ela traz isso para nós, vida eterna. Jamais ela é retirada por Deus. Verso 34, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade. Eu serei falso a Davi? Verso 36, a sua posteridade durará para sempre. O seu trono como o sol perante a mim. Ele será estabelecido para sempre como lua e fiel como testemunha no espaço. Então a nossa salvação é como o sol, a nossa salvação é como a lua, mesmo escondido atrás, talvez, das nuvens nos dias cinzentos, mesmo escondido atrás das nuvens nos dias mais nublados e fechados, a nossa salvação como o sol e como a lua permanecem lá para todo sempre, estão lá para sempre.
Romanos 6,14, olha o que diz a palavra: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, para aquele que estava até agora falando, não, então isso aí é um atestado para o povo pecar. Não terá domínio, nós não estamos mais debaixo da lei. A lei não tem mais domínio, o pecado não tem mais domínio. Saímos debaixo da lei, ufa, estamos onde? Debaixo da graça. Deus nos colocou lá. Então a segurança da salvação não é uma licença para viver uma vida de pecado. Como eu disse anteriormente, quem vive assim, na verdade, nunca foi salvo. Nunca foi salvo. E eu tenho que dizer para você que qualquer coisa então fora disso, diferente disso, é um erro doutrinário. E eu sei que grande parte da igreja não tem essa visão. Estão aí pregando hoje em vários lugares. Olha, se Deus vier hoje, você fica, viu? Você que pecou, não fica, filho. Vai ser corrigido, vai ser açoitado, vai ser ali disciplinado, mas não deixa de ser filho. Ex-cunhado, ex-marido, ex-sogra, que mais? Agora, ex-filho, não existe. Uma vez filho, filho para tudo sempre. Ponto 5 de hoje. Estamos indo para o final. Mesmo que o crente não possa perder-se, há um chamado a viver no Espírito em obediência, para poder gozar desta grande salvação aqui na terra, desfrutando. Isso aqui que é o que Deus tem para nós, desfrutando de todas as preciosas bênçãos deste reino inabalável. Então, estou aqui para dizer para você, você que é meu amado, meu irmão em Cristo, eu amo a sua vida, por isso eu estou aqui pregando para você, sabe, ter essa segurança na salvação. Ore a Deus, sabe, ore ao Deus Todo-Poderoso, agradeça a Ele pela sua salvação. Não fique aí querendo brigar com Deus, ore a Deus, agradeça, sabe, isso foi determinado desde antes da fundação do mundo, agradeça por isso. E agora está sendo manifesta através da sua confissão de Cristo como seu único Senhor Salvador, suficiente Salvador. Então a salvação não é e nunca foi e nunca será por obras, mas sim por aquele que vive e reina. Você jamais teria como ser salvo de outra maneira se não fosse a graça maravilhosa de Deus, se não fosse o amor dele. Não seríamos salvos. Então não se esqueça de que Deus jamais se tirará de você a bondade dele. Ele não vai tirar isso sobre você. Não, será que Deus não? Ele diz, jamais retirarei. Então, nós vimos aqui tantas passagens. Então, entenda algo. Viver ou não em santidade vai implicar o quê? Uma disciplina diante de Deus. Mas nunca vai determinar a perda da salvação. Então, tem muitos filhos que vivem disciplinados, são salvos, como diz a Bíblia, como pelo fogo. O que é isso? São salvos, mas passam por poucas e boas. Vão chegar lá no céu meio chamuscado, mas vão chegar lá. Por quê? Porque viveram fora do plano de Deus. Mas agora Deus não joga esses filhos no inferno. Ele jamais retirarei deles a minha bondade, a minha fidelidade. Então quem crê e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, vai viver uma vida agora guiado pelo Espírito. Essa pessoa agora é raça eleita. Essa pessoa foi tirada das trevas e foi transportada para a luz, para o reino. Saiu da morte, passou para a vida. Essa pessoa está em Cristo. E se está em Cristo, vai viver em Cristo agora eternamente. Isso aqui é segurança. Bispo, isso pode ser reversível? Não, isso aqui é irreversível. Nada nem ninguém lhe separa desse amor. Eu citei lá no começo e eu quero ir para o final, lendo Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo. Olha, eu vou dizer que assim como Paulo, eu estou bem certo. Eu espero que você faça coro comigo e com o apóstolo Paulo e que nós todos estejamos nesse final de culto bem certo. Do que Paulo estava certo? Ele diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu pergunto para você, alguma coisa pode te separar de Jesus? Não. Eu termino dizendo para você, eu estou bem certo. E eu creio que você chegou até o final desse culto junto comigo com a mesma certeza, que diz que é isso que é fé, certeza e convicção. Estamos certos de que nada nem ninguém pode tirar a nossa salvação, porque uma vez salvos, salvos para todo sempre. Que assim seja na sua vida, que essa palavra produza frutos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se você crê nisso, diga amém aí na sua casa. Estamos finalizando, eu louvo a Deus, eu finalizo com alegria, porque a palavra de Deus produz isso em nós, entusiasmo, a palavra de Deus produz segurança.
E eu saio daqui hoje pronto para viver essa segurança, para nós entrarmos numa semana de segurança, de bênção, de avanço. Vai aparecer alguém amanhã e falar: você, aquele irmãozinho, isso aqui. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Sou salvo para sempre. Olha, você vai entrar numa semana, a semana mais segura. O mês mais seguro da sua vida é esse, por conta dessa palavra. Eu creio nisso. Pai, te damos graças e honras, te louvamos, Jesus, por mais um dia, por mais um culto, por mais uma mensagem, por mais uma transmissão. Te louvamos por mais conhecimento, Jesus. Pai, nós não estamos num braço de ferro com o Senhor. Nós nos submetemos à Tua voz, nós nos submetemos à Tua soberania. Nós somos, Pai, os Teus filhos escolhidos, amados, desde antes da fundação do mundo. E cumpre-nos bem, Pai, agora bendizermos o Teu nome. Agora, Jesus, nós não temos um atestado para viver uma vida pecaminosa, porque nós sabemos que somos salvos para sempre. Pelo contrário, nós queremos agora, Pai, produzir boas obras, bons frutos. Nós queremos, Pai, dar bom testemunho. Nós sabemos que há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Deus, nós queremos dar testemunho da Tua obra nas nossas vidas. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, porque agora é uma divina semente, Pai. E a minha oração, Jesus, é para que esse conhecimento se expanda, Jesus, para que a Tua igreja seja uma igreja segura, não seja uma igreja que barganha, não seja uma igreja medrosa, não seja uma igreja que tem medo do diabo, que tem medo da mão pesada do Senhor. Não, Deus, mas seja uma igreja santa e irrepreensível, uma igreja madura, uma igreja que serve, uma igreja que entende, Pai, o para que foi posto, o para que foi levantado, Jesus. Oh, Pai, levanta uma igreja segura no nosso tempo. Eis-nos aqui para anunciarmos, para pregarmos, para instarmos, Jesus. E que essa revelação cresça, avance, Jesus. E como eu profetizei, Pai, que nós possamos sair desse culto com uma segurança inabalável em Ti, Pai. E que essa segurança, Jesus, produza em nós uma semana de segurança, um mês de segurança, onde avançaremos, onde nada nem ninguém vai nos parar. Pai, um crente da graça de Deus é um crente seguro, é um crente que avança, é um crente que não tem medo das circunstâncias, que não tem medo das condições, porque sabe que está com a sua vida sobre a rocha. E se os ventos soprarem, se os mares, os rios transbordarem, nós continuaremos seguros, porque a nossa vida está em Ti. Tu és a rocha, Tu és a nossa segurança. E essa segurança, ela não é parcial, Pai, ela é eterna. Obrigado por mais uma manhã de glória, obrigado por mais um culto glorioso, que nós possamos agora, Pai, desfrutar de um domingo de paz, de descanso, de um tempo de família, de comunhão, e que seja um domingo, Pai, de família, onde nós possamos ver os frutos acompanhando as nossas vidas, porque está escrito que os sinais acompanharão aqueles que creem. Nós somos os da fé, nós somos os que creem. Nós oramos em nome de Jesus, e eu declaro que o amor de Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração, guardará a sua mente em Cristo Jesus. Se você crê, diga aí na sua casa: amém, amém e amém. Uau! Estamos terminando. Foi um prazer estar com você nessa manhã. Olha só, você pode compartilhar essa transmissão para outras pessoas. Nós estamos agora encerrando a transmissão, mas esse vídeo fica armazenado aqui como todos os outros. E eu encorajo você a mandar para alguém que precisa dessa revelação. Você já ouviu a palavra, ela já produziu frutos no seu coração. Que você possa impulsionar agora, talvez para alguém do teu trabalho, para alguém da tua família, um vizinho, alguém que você sabe que precisa de uma segurança na palavra. Que você seja esse instrumento nas mãos de Deus. Não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. Seja ousado, você tem um espírito de ousadia, que você possa encaminhar essa transmissão. Eu quero lembrar que amanhã, às 20 horas, nós temos um culto de oração. Nós estaremos aqui para orar, para confessar a palavra de Deus, e você é o nosso convidado. Venha, chame outras pessoas. Por enquanto é somente presencial, presencial. Daqui a pouco nós teremos, em nome de Jesus, novidades. Mas você pode estar conectado às 20 horas para a gente orar junto, rasgar o céu. E não tem forma melhor de nós iniciarmos uma semana ou um mês, senão debaixo de oração e de intercessão. Tá bom, meu amado? Eu amo a sua vida, estamos finalizando. Que você tenha, eu já disse, um domingo de paz, de descanso e uma semana de grandes bênçãos. O amor resgata, a graça transforma. Eu amo a sua vida, graça e paz a todos. Tchau!